senhor está coberto de razão sobre o negócio da Zona Azul, não está atrapalhando o comércio. Que eu estive em Brasília essa semana, participei de 2 feiras lá, inclusive uma feira foi organizada pela minha filha, a Doni, e uma cidade com 2 milhões de habitantes, o que o pessoal de Bitinga está reclamando que não vende nada, não tem Zona Azul no lugar, é um bairro Guará, e esse bairro não tem Zona Azul, já está mais no recanto da cidade e o povo não está vendendo nada. A situação está difícil no Brasil inteiro. Em todo lugar que você vai, eu tenho viajado muito, a reclamação é total. Não tem problema de Zona Azul, o problema é que a situação está amarga no Brasil inteiro. Isso é, você tem toda a razão. Obrigado. Fui procurado hoje por uma moça vizinha minha, ela está viajando para a faculdade com essa empresa Asa Delta. E essa menina está pagando R$28 por mês para viajar. E de sexta-feira o dono da empresa disse o seguinte, que agora vai ser R$49, não me lembro muito bem se é 48 ou R$49 por mês. E ela disse o seguinte, Geraldo, eu tenho condições, ganho salário de pagar isso aí, não vai sobrar dinheiro nem para mim tomar um lanche da faculdade. Então, eu gostaria que o Gervalino, por exemplo, que é o líder do prefeito, levasse o conhecimento do prefeito isso aí, porque não é possível. Não subiu o combustível, o óleo diesel não subiu, eu acredito que nada. Então eu não estou vendo assim por que subir, dobrar a mensalidade do ônibus. Então é uma reclamação que eu quero deixar aqui. Gostaria que o Gervalino levasse o conhecimento do prefeito para que isso fosse solucionado, porque é uma injustiça isso aí. Dobrar o pagamento, e nem disso eu ganho uma mixaria, um salário. Começa a dinheiro e tomar um lanche na faculdade, que a gente sente fome à noite, né? Obrigado. É o seguinte, eu consegui a informação hoje de que se o ônibus levar 20 alunos, é um preço. Se levar 40, é metade. Mas fui informado da garota agora à tarde, a hora que eu estava indo para a faculdade, eles vão em 45 pessoas no ônibus. Então não é por isso que precisa dobrar o aumento, a passagem.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Tema: esse Jesus, Deus o ressuscitou, e disso nós todos somos testemunhas. No dia de Pentecostes, Pedro, tendo corrido com os outros, ergueu a voz dizendo: ó Deus, e vós todos, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento deste fato e ouvi minhas palavras. Ó israelitas, escutai, Jesus de Nazaré, homem provado por Deus junto de vós, com grandes obras, prodígios e portentos, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como vós sabeis. Ele mesmo, segundo o desígnio determinado, presciência de Deus, preso por mãos de inimigos, vós crucificaste e destes a morte. E Deus o ressuscitou, livrando das angústias da morte, visto que era impossível que ele ficasse sob o domínio dela. Davi, de fato, diz a respeito dele: tive o Senhor diante dos olhos continuamente, estando ele à minha direita, a fim de que eu não molestasse. Por isso é que se alegrou meu coração e exultou a minha língua, e a minha carne repousará ainda na esperança, porque não abandonará minha alma na mansão dos mortos, nem deixará que o santo experimente a decomposição. Deste-me a conhecer os caminhos de vida, encher-me-ás de alegria com a tua esperança. Irmãos, é permitido dizer-vos abertamente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. O seu sepulcro se conserva entre nós até o dia presente. Mas, sendo profeta, sabendo que Deus lhe tinha prometido, com juramento, que um das suas descendências seria sentado no seu trono, previu e disse da ressurreição do Messias, que ele não foi abandonado na mansão dos mortos, nem a sua carne experimentou a decomposição. Esse Jesus, Deus o ressuscitou. E disso nós todos somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo de meditação. Vós garantis o meu espírito. Todos. Bendito o Senhor que me aconselha, mesmo que dois, minha consciência me adverte. Vivo sempre na presença do Senhor. Se Ele está ao meu lado, não vacilarei. Todos.
Tenho uma namorada que à noite é enfeitada com retalhos do luar. É de bela natureza, os seus rios de beleza vão encher o verde mar. E quando rompe a alvorada, no arvoredo a passarada principia o seu cantar. Ela, morena, buliçosa, despertando toda a prosa, põe-se logo a trabalhar. Boa noite, ilustres vereadores, companheiros da mesa. Boa noite, ilustres presidentes. Nós convidamos a todos os ilustres presentes para este momento solene em que desejamos expressar a nossa dor e nossos sentimentos numa singela homenagem ao saudoso homem público, fiel companheiro, homem do povo, que honrosamente ocupou por vários anos uma cadeira nesta Casa de Leis. Usarão a palavra nesta noite companheiros de jornada que admiravam o vereador, saudoso vereador Geraldo Pinheiro de Freitas, e que partilharam com ele da doce convivência, admirado pela sua maneira simples de ser, abnegado, prestativo com aqueles que o procuravam em busca de auxílio. Homem possuidor de grande espírito altruísta e que grande falta fará à população desta cidade e a todos nós. Nós gostaríamos de convidar a senhora Elsa Miranda de Freitas para tomar assento na mesa ocupada por tantos anos pelo saudoso vereador. Gostaria que ela se aproximasse. Solicito do senhor secretário que faça a leitura das correspondências de pesares recebidas. Senhor presidente, com os corações partindo de dor e tristeza, a família Pinheiro de Freitas, do então saudoso Geraldo Pinheiro de Freitas, através destas linhas, vem até Vossa Excelência e demais edis desta Casa de Leis externar nossos mais profundos agradecimentos pela maneira carinhosa e, acima de tudo, amor ao próximo, que souberam dedicar ao funeral daquele que por muitos anos ajudou a somar para que o nome desta igreja, Casa Legislativa, atingisse seus sonhos democráticos. Que Deus abençoe a todos que souberam nos confortar naquele momento tão difícil que a vida nos preservou. Ibitinga, 14 de abril de 1995, João Luiz Pinheiro de Freitas, representando a família Pinheiro de Freitas. Ibitinga, 17 de abril de 1995. Senhor presidente, com o coração já tomado pela nostalgia da saudade, me dirijo a Vossa Excelência, nobres vereadores desta Casa de Leis. O dia 11 de abril de 1995 ficará marcado o passamento do vereador Geraldo Pinheiro de Freitas, prestante cidadão, representante de nosso povo, pai extremado e amigo incomparável. Não podíamos, nós companheiros de partido, Grupo Unido em Defesa de Ibitinga para o seu desenvolvimento, irmanados nas soluções dos muitos problemas que nas atuais conjunturas econômicas que nossa pátria atravessa, vimos a esta colenda Câmara para juntarmos as homenagens que certamente nosso Geraldo receberá. Ouvimos, senhor presidente, durante o período em que velávamos seus despojos mortais, de todos aqueles que ali foram prestar sua verdadeira homenagem, ricos,
pobres, pessoas de todas as classes sociais, palavras que traduziam o incansável trabalho do nobre vereador. Interessante, senhor presidente, que os mais humildes, em sua simplicidade, traduziam em palavras, em lágrimas, o agradecimento pelo que haviam recebido daquelas mãos dadivosas. Realmente, nós que diuturnamente o acompanhava, conhecíamos a sua dedicação pelos os menos favorecidos da sorte. Onde era difícil dizer um não, quando os pedidos iam longe de sua capacidade de resolvê-los. Que falta o Geraldo fará para todos nós? Assim, senhor presidente, nesta pouca mais sentidas palavras, desejo comungar com o propósito de todos quanto estamos com o nosso coração quebrantado pelo infausto acontecimento. Era o que no momento tínhamos a dizer. Na oportunidade, os meus melhores protestos de elevada estima e distinguida consideração e apreço. Sou Eduardo Rui Enes, cidadão. Requeiro, nos termos regimentais, a inserção na ata de nossos trabalhos de um voto de pesar pelo falecimento do vereador Geraldo Pinheiro de Freitas, ocorrido no dia 11 de abril corrente, na cidade de Ibitinga. Requeiro outro sim, e da manifestação desta casa seja dada ciência à família enlutada, através da Câmara Municipal de Ibitinga. Justificativa. Geraldo Pinheiro de Freitas nasceu em 30 de julho de 1934, na cidade de Lins, estado de São Paulo, e veio a falecer em 11 de abril do corrente, na cidade de Ibitinga, estado de São Paulo. Filho de José Pinheiro de Freitas e Rosalina Ribeiro Guimarães, foi casado com Elza Miranda de Freitas, deixou os filhos, Aparecida do Zé de Freitas e Nela, Vilma Pinheiro de Freitas, Marisa Pinheiro de Freitas, Wanda Pinheiro de Freitas e Antônio Carlos Pinheiro de Freitas. Homem simples, teve sua formação luzida pelo comportamento social, pela honestidade, educação, ética e pelos princípios da obediência. O saudoso Geraldo Pinheiro de Freitas sempre teve uma vida caracterizada pelo exemplo do trabalho e perseverança, de otimismo e solidariedade. Inicialmente foi agricultor, posteriormente comerciante no ramo de secos e molhados e, finalmente, no ramo de bordados. Sempre procurou ajudar os seus semelhantes, particularmente os mais carentes, jamais negando-lhes assistência médica, medicamentos e transporte para os centros médicos melhores equipados. Ficou conhecido como protetor dos mais carentes. Tais atividades acabou o levando à vida pública, elegendo-se vereador à Câmara Municipal de Ibitinga pelo então MDB e reelegendo-se em 1972. Em 1976, candidatou-se a prefeito municipal, não obtendo a oportunidade de sucesso. Retornou à vida pública em 1982, quando foi candidato a vice-prefeito pelo já MDB. Em 1988, questões internas fizeram com que Geraldo Pinheiro de Freitas mudasse de partido, indo para o PTB, quando se elegeu novamente vereador para, em 1992, retornar ao PMDB e se reeleger vereador, mandato esse interrompido com a sua súbita morte. A sua humana vida, partilhada de esforço e trabalho, foi assim digna de admiração por todos quantos o conheceram de perto e observaram o afeto que despendia de seu enorme coração quando se referia aos amigos e aos mais humildes. É lícito e louvável que esta casa escreva em seus anais um voto de pesar pelo falecimento do vereador Geraldo Pinheiro de Freitas. Assinado Dimas Ramalho, deputado estadual. Nós ouviremos a fala
o ilustre companheiro, doutor Adalberto Pinheiro, representando o chefe executivo prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da nossa Casa de Leis, membros da mesa, nobres vereadores que compõem esta casa, visitante, da qual eu quero, nesse instante, nesta tribuna, endereçar minhas condolências a todos os familiares do nosso querido irmão Geraldo Pinheiro de Freitas. Coube a mim representar Sua Excelência, o senhor prefeito municipal em exercício, Dr. Florisvaldo Fiorentino. E com isto, ele encaminha a esta casa, senhor presidente, um ofício da qual eu transmitei para que todos tomem conhecimento, da qual o Executivo quis transmitir a nós todos. Excelentíssimo senhor presidente, em razão de compromissos anteriormente assumidos de caráter adiável, não poderei comparecer à sessão solene de homenagem póstuma ao ilustre vereador, excelentíssimo senhor Geraldo Pinheiro de Freitas, a realizar-se na data de hoje, no recinto do plenário da Câmara Municipal de Ibitinga. Por tais razões, designei o senhor Adalberto Pinheiro, assessor administrativo desta municipalidade, para representar-me em tal ato solene. Agradecendo tão honroso convite, quero deixar patente como se presente fosse as homenagens póstumas deste Executivo Municipal ao querido, estimado e prestativo vereador, excelentíssimo senhor Geraldo Pinheiro de Freitas, que durante muitos e muitos anos, de maneira dedicada, fiel, fidalga e serena, representou nossa comunidade na qualidade de vereador à Câmara Municipal de Ibitinga. Sua reeleição por diversas legislaturas é mais que suficiente para demonstrar o quanto era querido e estimado entre seus pares. Sempre prestativo e comunicativo, nosso querido Geraldo Pinheiro de Freitas estava sempre presente a todos os eventos de interesse do município, atento sempre para que a ordem pública e o bom nome de seus pares fosse respeitado e as determinações da Câmara Municipal, que sempre defendeu com todo ardor, fossem integralmente cumpridas. Por essas razões e por muitas outras qualidades de que era dotado o ilustre vereador, falecido prematuramente, o Executivo Municipal de Ibitinga lamenta profundamente seu desaparecimento e, juntamente com os ilustres vereadores da Câmara Municipal de Ibitinga, presta ao sempre presente Geraldo Pinheiro e à ilustre família Pinheiro de Freitas as mais profundas condolências do Executivo Municipal de Ibitinga. Reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosas saudações, Florisvaldo Antônio Fiorentino, Prefeito Municipal em exercício. Senhor Presidente, permita-me que também possa, nesta casa, nesta noite, aonde os corações estão realmente entristecidos. De outro lado, como há pouco nós tivemos a oportunidade
de participar de uma celebração eucarística e ouvir do sacerdote de que quando partimos desta vida, nós não perdemos em nada, nós ganhamos. Ganhamos porque ganhamos o reino eterno, e esse reino eterno é, na verdade, uma passagem na terra que, em Geraldo Pinheiro de Freitas, da qual eu participei 4 anos nesta casa, da qual, de uma campanha política em 1988, eu fui companheiro de Geraldo no mesmo PTB, da qual a professora Raquel também fez parte na época. O que eu quero nesta noite, a distinta família Freitas, é deixar que esta casa, sempre através do trabalho de Geraldo Pinheiro de Freitas, nós pudemos acompanhar o seu trabalho, acompanhar a sua dedicação. E tudo que nós dissermos de Geraldo Pinheiro de Freitas vai ser pouco. Eu só lamento ter convivido com Geraldo Pinheiro de Freitas apenas 4 anos. Eu diria 4 anos em termos de vereança, porque, na verdade, como disse outro dia o vereador Fernando Raci, era um homem que dedicava, e quando pegava uma empreitada, ele gostaria e sempre gostou de chegar ao fim. E nós tivemos um recente testemunho do vereador que nós hoje prestamos a nossa homenagem póstuma. Ele dedicou sua vida, eu não me recordo se 4 ou 5 dias de uma dedicação num concurso público que o Executivo colocou em pauta e que não coube a ninguém duvidar do concurso levado pelo Executivo e ratificado também por esta casa. Geraldo Pinheiro de Freitas acompanhou desde o início até o final, quando os responsáveis pelas correções das provas, ele lá esteve. Esteve para quê? Para que esta casa, para que esta Câmara tivesse um representante e dissesse bem alto, defendendo a nossa cidade, defendendo o nosso legislativo, defendendo sim o executivo, para que nenhuma mácula pesasse. O Geraldo conseguiu. Conseguiu sim, porque foi um dos concursos que eu aplaudi e que todos nós, e que todos desta casa, tenho certeza que aplaudiu. Então, dona Elsa, a senhora, eu tenho certeza, na verdade vai sentir a ausência do companheiro, do marido, do pai, do avô, do sogro, mas pode ter certeza, Deus o acolheu, porque ele representou nesta nossa comunidade bitinguense um verdadeiro companheiro. Eu tive o testemunho disso e tenho certeza que todos os vereadores, todos os companheiros tiveram. As nossas condolências à senhora e a todos os familiares. Muito obrigado. Pela Câmara Municipal, nós ouvimos a fala da ilustre vereadora Raquel Aparecida Pimentel Lúcio. Eu cumprimento a mesa diretiva, na pessoa do presidente da casa. Cumprimento aos meus queridos companheiros de lutas dioturnas, meus nobres e queridos companheiros vereadores. Eu cumprimento a família do nosso inesquecível Geraldo Pinheiro de Freitas, na pessoa da querida Elsa, sua esposa, incansável, batalhadora,
amiga e dedicada companheira, que junto com ele, compartilhando os mesmos ideais, da mesma vontade de bem servir, colocou no mundo criaturas maravilhosas que são os filhos de vocês, que estarão, por certo, perpetuando, não tão somente através da espécie, mas também por todos aqueles ensinos do dia a dia transmitidos pelo geral. Cumprimento aos irmãos, aos quais dedicamos uma consideração muito grande, porque sempre, através dos danos de lides políticas e comunitárias, nós percebemos, ao lado do companheiro Geraldo, um anjo de guarda, mais de um, muitos, seus irmãos de carne, seus irmãos verdadeiros. Eu cumprimento a vocês pela humildade, pela retidão e pelo amor de uma família tão unida como a de vocês. Cumprimento ainda todas as pessoas que aqui estão, nesse gesto de amor para com os familiares do nosso irmão Geraldo. Eu costumo sempre, pensando comigo mesma, sentir alguma coisa de diferente, alguma coisa que vai além da sensibilidade dos nossos órgãos sensoriais. Há muitos tipos de diálogos. Existem diferentes diálogos. O diálogo com o ser amado, com o semelhante, com o diferente, com o indiferente, com o adversário, com o irracional, com o vegetal. Existe o diálogo conosco mesmo, com a noite, com os astros, com os mortos, com as ideias, com os sonhos, com o futuro. Saibamos agora, cada um de nós, escolhermos o nosso diálogo e a nossa melhor palavra, ou ainda o nosso melhor silêncio. Porque mesmo no silêncio e com o silêncio, nós dialogamos. E dialogamos com alguém tão importante, com alguém tão onisciente, com alguém tão onipresente. Dialogamos suave e mansamente com o nosso Criador, com Deus. Porque eu acredito que o silêncio também é uma prece. E sempre me vem à retina coisas do passado transmitidas por meu pai. Frases que às vezes me pareciam soltas, e com o decorrer do tempo, com o passar dos anos, com os acontecimentos, com as felicidades, com as tristezas, me vêm muitas coisas, e uma delas diz o seguinte: amar o perdido deixa confundido o nosso coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, o apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis
visíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, estas muito mais que lindas, essas ficarão. E ficará conosco não um lugar vazio, não uma cadeira solitária. Ficará conosco o amigo, o dedicado companheiro Geraldo. A sua figura tão marcante, o seu brio na hora das necessidades, a sua honestidade nas horas mais cruéis. E principalmente, nessa cadeira, eu tenho certeza, ficará a retidão de um grande caráter. Permanecerá indelével em todos os nossos corações. Todas aquelas ideias defendidas pelo companheiro Geraldo e as lutas que ele travava em torno delas. E um dia estaremos todos juntos. Estaremos juntos pela força propulsora do nosso trabalho. Do trabalho que nos une agora, que nos unirá amanhã e que será a representatividade do eu de cada um de nós. Tenho certeza que o Geraldo está conosco, estará conosco sempre, na brisa que nos afaga, no sol que nos ilumina, nas estrelas que nos romantizam. Estará sempre. E essa certeza me faz pensar que um dia, como eu disse, estaremos juntos, aquelas grandes e maravilhosas moradas preparadas por Jesus. Ele estará aguardando por todos nós. Todo carinho, a querida companheira Elsa. Todo carinho aos filhos, netos, irmãos, familiares, a todos vocês. Esta casa, que foi do chefe da família de vocês, permanecerá à disposição de todos. Todos vocês, porque aqui também é a casa de vocês. Finalizando, eu digo, Geraldo, inesquecível amigo, hoje foi executado o hino nacional brasileiro. E veja bem, Geraldo, ele foi entoado por todos, revestido daquela aura que a ocasião requeria, que a data requeria, porque hoje, com toda essa aura do hino nacional brasileiro, está a nossa maior homenagem, está a força propulsora do nosso imenso amor. Um abraço com muito carinho a todos vocês. Que tenhamos força, coragem e dignidade. E que caminhemos, às vezes tropegamente, outras tantas, sentindo uma força abrasadora a nos levar ao caminho do bem. Que Jesus nos abençoe.
Para uso da palavra nesse instante, o ilustre vereador Fernando Racine. Diz a Constituição brasileira que todos são iguais perante a lei. Diz a fé religiosa que todos somos iguais perante Deus. Assim sendo, eu acho que é de bom ouvir que eu diga a todos que estão reunidos aqui hoje, meus concidadãos, estamos reunidos para prestarmos um tributo à dignidade, prestarmos um tributo à integridade e ao empenho de um político. Dona Raquel, doutora Dagoberto, fizeram belíssimas colocações a respeito da alma humana da pessoa que estamos homenageando hoje. Eu gostaria de ir um pouco além. Quando os anos começam a se passar para nós, os cabelos vão ficando cada vez menos e cada vez mais brancos, a gente começa a aprender determinadas coisas que muito mais importante do que tudo na vida é aquilo que nós podemos transmitir aos nossos semelhantes. E eu gostaria de, como alguém já de cabelos esbranquiçados e poucos, contar algumas histórias que eu pude viver e conhecer da pessoa a quem nós estamos homenageando. E essas histórias me deixam, apesar da dor do momento, dona Elza, feliz por um ponto. Uma vez, ainda jovem, eu li uma peça de teatro do dramaturgo inglês William Shakespeare, onde ele falava a respeito dos últimos dias da vida de Júlio César. E ao contar como deveria ter sido o discurso de Marco Antônio no funeral de César, deixou uma frase que era a seguinte: o mal que os homens fazem permanece após eles. O bem quase sempre é enterrado com seus ossos. Seja assim com César. Essa era a visão de Shakespeare. Mas, gente, como eu gostaria que Shakespeare estivesse vivo e aqui hoje, para observar uma coisa que é o sentimento que está tocando em mim, que eu acredito que estará tocando em todos. O bem que os homens fazem sempre também é ressaltado. Quando esse bem é digno, quando esse bem é empenhado, quando esse bem é sério, quando é desprovido, como foi de um amigo que eu aprendi a ter nessa casa, chamado Geraldo Pinheiro de Freitas. Geraldo Pinheiro hoje está conseguindo contrariar Shakespeare, porque nós estamos reunidos aqui não para falar de qualquer mazela que eventualmente ele tenha praticado em sua vida, mas para ressaltarmos as coisas positivas, e foram muitas que ele fez. Eu até acho que devo me penitenciar um pouco, porque mesmo que a gente às vezes já esteja com 40 e poucos anos, a gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender. E há cerca de 4 anos atrás, quando eu ainda não era vereador, eu tive uma pequena discussão com o Geraldo dentro dessa casa, quando ele contava de alguns trabalhos que estava realizando de atendimento social. E naquele dia eu falei para ele, dentro da minha visão política da época: Geraldo, mas eu acho que vereador não é isso. Isso é serviço de assistente social. A partir do instante que eu entrei nessa casa, junto com os demais colegas dessa legislatura, eu aprendi o que o Geraldo estava querendo me ensinar. Que vereador é um legislador, sim, senhor. Vereador é um fiscal do executivo, sim, senhor. E vereador, acima de tudo, ele tem que ser um braço forte para ajudar a carregar a dor dos demais. Porque hoje, a maior parte das pessoas dessa cidade, assim como a maior parte das pessoas desse país, estão vivendo os seus dramas, as suas solidões, as suas mazelas, sozinhos. E é o que cabe o poder público. Para que ele serve? Para legislar, para executar, para fiscalizar, mas serve também e principalmente para estender uma mão amiga àquele que nos procura, àquele que precisa de nós. Como o Geraldo Pinheiro sempre fez com muita dignidade, e eu quero hoje publicamente reconhecer. Ele me ensinou esse lado que eu não conhecia.
Dizem, dona Elza, que por trás de todo homem digno sempre existe uma grande mulher. Eu, particularmente, acho isso extremamente válido e acho que é até mais fácil a gente ser digno quando a gente tem uma Elza atrás da gente, sem desmerecer uma das outras mulheres do mundo. Mas eu gostaria de deixar um pouquinho de lado a tristeza que eu sei que invade todos os nossos corações e lembrar algumas coisas da história política recente que eu vivi de Bitinga, acompanhando Geraldo Pinheiro de Freitas. Tem determinados detalhes que eu tenho a impressão que é capaz até de estarem passando desapercebidos de muitos. O primeiro contato que eu tive com o Geraldo Pinheiro, depois de ter vivido alguns anos fora de Bitinga, foi em 1976. Casa do Mané Fonseca, né? Qual era a sua, Dona Sérgio? Da família. De repente, 1976, ainda os negros anos da ditadura, ainda um regime militar, onde só aqueles que realmente tinham dignidade, tinham coragem também para participar de um partido de oposição. E em 1976, depois de já ter sido eleito vereador em 1968 pelo mesmo MDB, eu vi um homem chegar numa reunião do MDB da época e dizer, olha, se for preciso, eu saio candidato a prefeito para ajudar a levantar o nome do partido. E uma coisa extremamente curiosa aconteceu aquele ano, que Bitinga não prestou atenção. A coisa curiosa foi o seguinte, esse homem trabalhou essa campanha de 1976 praticamente sozinho, ele e o Antônio Miguel Pinheiro, rua por rua de Bitinga, casa por casa, e não se dava naquela época, dentro dessa cidade, muito valor às oposições, não. Menos ainda, se dava muito valor a uma pessoa humilde, a uma pessoa simples, ao indivíduo popular. E o que aconteceu quando começaram a se abrir as urnas? O maior susto que eu vi as oligarquias de Bitinga tomarem. A votação de Geraldo Pinheiro de Freitas naquela época, 1.600 e poucos votos, se não estou mal lembrado, foi altamente expressiva. Porque o prefeito foi eleito com 3.000 e poucos votos. E tinham 2 candidatos fortes a prefeito. A partir dali, eu notei que nós não estávamos diante de um simples cidadão que havia se candidatado a vereador e posteriormente a prefeito. Nós estávamos diante de uma liderança política. E liderança política não é sinônimo de cultura, de diploma universitário, de nada disso, não. É uma coisa que se constrói no dia a dia, na vivência popular. E é isso que Geraldo Pinheiro de Freitas me ensinou. Eu percebi que ninguém é vereador por 4 legislaturas por acaso. Falar que caiu do céu, não é bem assim. 4 vezes esse cidadão se candidatou a vereador e nas 4 foi eleito. E se ele não chegou a ser prefeito de Bitinga, talvez porque muitos, como eu também hoje reconheço, não haviam entendido o que estava na mente, no coração e no trabalho daquele homem. Nos 2 últimos anos, eu convivi bem diretamente com o Geraldo aqui dentro. E sou obrigado a dar um testemunho público, não é porque hoje ele está morto, não. É porque foram os fatos que aconteceram, da dignidade e da lealdade que existia esse companheiro. Gente, são 2 valores que, se existissem de forma coesa e forte em todos os políticos brasileiros, eu tenho certeza que nós estaríamos vivendo um outro país. Durante 2 anos, tudo que foi feito dentro dessa Câmara, devidamente pensado, devidamente estudado, teve o respaldo e a coesão do Geraldo. Nós fizemos, no ano passado, uma comissão especial de inquérito dentro dessa casa. Não é um negócio simples. O Geraldo fazia parte dessa comissão. Ao final desta missão, havia um relatório a ser apresentado e esse relatório tinha que tomar um encaminhamento. Não é fácil para um vereador, uma hora dessa, a pôr sua assinatura num relatório que vai de alguma forma melindrar ou ferir a forma, o entendimento que é feito pela administração pública através do executivo. O Geraldo foi questionado, ele foi prezado, e mesmo assim, na hora que nós fomos assinar esse relatório nessa mesa, ele foi o primeiro que se levantou da cadeira onde a senhora estava, né? Após a sua assinatura e falou: tenho a minha consciência tranquila.
Mais tarde, eu tive outra prova extremamente digna da lealdade do Geraldo. Foi no momento em que uma luta muito grande foi feita dentro dessa casa para se fazer uma reestruturação do funcionalismo municipal. Essa reestruturação foi votada aqui nessa casa, foi aprovada, recebeu um veto do senhor prefeito, e quando voltou para cá para ser avaliado o veto, a situação mais uma vez foi dramática aqui dentro. Aquela pressão, aquele questionamento, etc. Tal, e no dia dessa votação, aí nesse mesmo corredor, falei, Geraldo, o seu voto agora é indispensável dentro dessa situação. Geraldo Pinheiro estava aqui, deu o seu voto, da forma como ele tinha votado antes, e mesmo que tenha acontecido daquele veto ter sido acatado aqui dentro, a continuidade e a dignidade da condução de linha do Geraldo estava lá. Na eleição da mesa da Câmara, que é uma votação secreta, o Geraldo saiu de fora para ter dúvida e mostrou para quem estava no corredor: minha cédula está aqui. Estou votando naqueles com quem assumi compromisso. Pode ser que as pessoas que aqui estejam presentes hoje achem que isso são fatos corriqueiros da administração pública e da política. Não são isso. E isso eu posso garantir para vocês. Para alguém ter a conduta que eu vi o Geraldo ter aqui dentro, é preciso que, acima de tudo, acima da dignidade, acima da coerência, ele seja aquilo que Rudyard Kipling nos legou no seu ser. E hoje, eu poderia dizer, era acima de tudo um homem. E um homem a quem, como última palavra, pela sua aventura política, pelo seu trabalho, eu quero dedicar um pensamento que me foi passado, um entendimento que me foi passado pelo Juarez. Você estava certo, Juarez. Eu te ouvi direitinho no dia 11 último. Muitas vezes a gente acha que alguém, para ser um bom político, para ser um bom qualquer coisa na vida, precisa ter uma enorme cultura, 1000 faculdades, etc. O Geraldo provou que não era nada disso, não. Se tinha um concurso público, e falava-se para o Geraldo: Geraldo, nós precisamos que você acompanhe ali para ver se está indo tudo em ordem. Às 7 horas da manhã ele estava aqui, acompanhava o concurso o dia inteiro, voltava no outro dia, acompanhava tudo que estava sendo feito. Enquanto não tivesse o fim do negócio, o Geraldo estava ali presente. No outro dia, se tinha 10 pessoas para serem encaminhadas para Jaú, para algum hospital, ou para onde quer que fosse, o Geraldo estava presente. Então o Geraldo foi, conforme muito bem me anotou o amigo Juarez, dentro daquilo que ele se propôs, pleno. Essa é a palavra correta. Ele atingiu a plenitude do que ele poderia fazer dentro das condições. E para te falar a verdade, viu, Juarez? Você me pegou na veia. Eu, às vezes, agora estou me perguntando desde aquele dia: será que eu estou conseguindo ser pleno? Cheguei à conclusão que não. E sem desmerecer a maior parte dos nossos colegas, eu acho que cada um de nós tinha tanto coração, tanta paixão para dar para o seu próximo, como o Geraldo deu. Só resta a nós procurarmos aquilo que ele nos deixou de ensinamento, sermos plenos dentro das nossas potencialidades. Era esse o testemunho que eu queria prestar à senhora, dona Elza, toda a família Pinheiro de Freitas e as demais pessoas, componentes da nossa comunidade que aqui estão hoje. Há uma saudade imensa dentro de nós, e sempre há de haver quando perdemos um ente querido. Mas, acima de tudo, há um ensinamento que ficou para todos nós, membros da casa, e que temos que fazer aqui durante mais de 1 ano e 8 meses aproximadamente, um trabalho em prol da comunidade que nos elegeu. E acho que, como resguardo da memória do Geraldo, nós temos que pensar nessa plenitude que o Juarez falou. Temos que tentar ser plenos. Mesmo quando nós erramos, nós temos que verificar esse erro e corrigi-lo. Sempre com o diálogo. Na véspera da morte do Geraldo, estivemos conversando na minha mesa a respeito da questão que a dona Raquel levantou do hino nacional. O sonho do Geraldo era que se voltasse a tocar em toda a sessão da Câmara o hino nacional. Mas no momento que a gente conversou a respeito disso, falei: Geraldo, vamos deixar o hino nacional e o hino de Bitinga para aquelas sessões que se revestirem de solenidade, etc.
A sessão ordinária, o nosso dia a dia, toda hora a gente está fazendo sessão ordinária, e sempre a alma daquele indivíduo estava aberta para entender, para se comunicar, para chegar a uma solução. Como chegamos? Acabou sendo aprovada uma leizinha, onde determinou-se que o hino nacional será sempre executado nas sessões solenes, e no final da sessão o hino municipal. Só que nunca, gente, me passou pela cabeça que aconteceu o que aconteceu. Mas se essa é a vontade de Deus, nós vamos cumpri-la. E vamos cumpri-la com a mesma dignidade que ele cumpriu o seu papel. E acima de tudo, pelo menos de minha parte, buscando aproveitar o último ensinamento que ele me legou. Sermos plenos naquilo que fazemos. Obrigado. Gostaria de deixar esse momento para que, se algum representante da família, alguma pessoa, quiser fazer uso da palavra, possa fazer nesse instante. Nesse momento nós teremos 1 minuto de silêncio em direção à alma do saudoso Geraldo Pinheiro. A seguir eu gostaria que os irmãos do Sr. Geraldo, os filhos da Dona Elza e os netos permanecessem em pé, os que estão presentes, para que possa receber uma pequena homenagem das mãos da vereadora Raquel.
encerramento dessa sessão solene, considerado hino oficial do município, Salve Vitinga. Salve Vitinga, salve, salve, terra de canto que eu lutando foi feliz. Salve Vitinga, salve, salve, terra de luz do bom Jesus que eu sempre quis. Salve Vitinga, salve, salve, mãe bandeira, hospitaleira, terra gentil. Salve o meu povo varonil, sempre de pé, cheio de fé pelo Brasil. Salve o Rio Branco que na luta é sem igual. Salve o América que foi o nosso campeão. Salve a industrial, comercial e o normal. Salve o colégio primário que ensina o coração. Salve o brotinho que passa, valsa guiana com graça. Opa! Salve os atletas do basquete, o esporte da raquete, vôlei, futebol de salão.